Meus irmãos, conforme eu comentei com as crianças e também já havia avisado anteriormente, hoje nós vamos começar a exposição de mais um livro da Bíblia. E hoje nós vamos começar a exposição da carta aos Efésios. A carta preferida de alguns de vocês, eu acredito. Uma carta que tem um lugar especial no coração de muitos crentes. E essa pequena carta tem apenas 6 capítulos. Creio eu, meus irmãos, que vai nos trazer muitos ensinamentos, que vai moldar o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Dessa forma, eu gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Efésios capítulo 1. E nós vamos meditar nesta noite nos versículos 1 e 2. Efésios 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Há muitos anos atrás, o jornal The Los Angeles Times contou a história de um casal de cerca de 50 anos de idade que foi encontrado morto em seu apartamento. A polícia viu que os corpos já estavam num determinado grau de decomposição. E a perícia chegou à conclusão de que aquelas pessoas morreram de desnutrição, morreram de fome. A polícia vasculhou todo o apartamento e em um dos armários encontrou uma pilha de saquinhos de papel. Sabe o que tinha dentro desses saquinhos de papel? $40 mil. Parece estranho alguém que tem tanto dinheiro morrer de fome, sendo que ela poderia comprar o que ela quisesse para comer e satisfazer a sua fome. E, meus irmãos, é isso que acontece com muitos crentes. Eles passam a vida inteira com fome espiritual, tendo o banquete das Escrituras Sagradas nas suas mãos, e por não lerem a Bíblia, por não meditarem na Bíblia, por não estudarem a Bíblia, eles então tentam satisfazer a sua fome em tantos outros lugares, como por exemplo, no entretenimento, no lazer, nos hobbies, nos bens materiais, nos relacionamentos, nas filosofias humanistas. E essas coisas não matam a fome de ninguém. Pode talvez até forrar o estômago, como dizem, mas satisfazer, nada disso satisfaz. O que satisfaz de verdade, meus irmãos, é a palavra de Deus. E nós não temos desculpa. Nós vivemos ainda num país que nos dá liberdade. Nós temos as nossas Bíblias nas nossas mãos. Muitos de nós têm mais de uma Bíblia em casa. Nós temos hoje celulares com aplicativos de Bíblias em diversas versões. Nós temos nas nossas mãos, nos nossos celulares, computadores, televisões, uma infinidade de canais de internet, de redes sociais, com mensagens bíblicas de vários pregadores. Ou seja, meus irmãos, nós não temos desculpa para não alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Nós temos o armário da nossa alma cheio de suprimento bíblico. Nós temos aqui toda a comida espiritual que nós precisamos. E se nós estamos passando fome, a culpa é nossa mesmo, porque a comida está aqui, basta nós tomarmos e comê-la.
E a Epístola aos Efésios, meus irmãos, é um delicioso banquete às nossas almas. Efésios é um dos livros que mais fazem, um dos livros da Bíblia que mais fazem os nossos olhos brilharem. Alguns vão dizer que é a melhor de todas as cartas de Paulo. O pastor Russell Shedd, ele disse que Efésios é a rainha das epístolas, porque ela foi escrita no auge escrita por Paulo no auge da sua vivência com Cristo. Paulo já havia passado por muito sofrimento. Paulo já havia sido perseguido, apedrejado, açoitado, passado por naufrágios. E quando Paulo escreveu Efésios, ele estava preso em Roma. Então Paulo já havia amadurecido a sua fé. Paulo tinha agora uma vida com Cristo de muitos e muitos anos. Ele conhecia Cristo não somente de ouvir falar, mas ele tinha um conhecimento profundo, real, íntimo com Cristo. E nesse entendimento ele escreveu a carta aos Efésios. E meus irmãos, esta carta, ela deve ser lida por todos os cristãos. Aliás, a Bíblia inteira deve ser lida por todos os cristãos. Mas se você, porventura, nunca leu uma carta de Paulo, eu sugiro que você comece por essa. Comece por Efésios. Porque Efésios contém tudo aquilo que Paulo fala nas outras cartas. Então, se você quiser entender a teologia de Paulo, o ensino de Paulo, a prática de Paulo, você precisa ler Efésios. E nós vamos fazer isso a partir de hoje e nos próximos domingos. Versículo a versículo, nós vamos estudar esta carta. Isso porque, irmãos, Efésios, ela não foi escrita apenas para a nossa edificação espiritual. Você pode e deve ler Efésios na sua casa, nas suas devocionais particulares, no seu culto doméstico, mas Efésios é uma carta escrita para uma igreja. Efésios foi escrito, a carta foi escrita à igreja de Éfeso. Na verdade, não somente à igreja de Éfeso, mas a muitas igrejas. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Então, haviam muitas outras cidades que estavam no entorno daquela cidade, a cidade de Éfeso. E muitas cópias desta carta foram feitas e distribuídas nas igrejas ao entorno. Então, Efésios se tornou uma carta circular. Se você prestar bem atenção, Paulo não trata de nenhum problema específico daquela igreja nesta carta. A gente vai ver Paulo tratando de problemas específicos em cartas a outras igrejas, mas Efésios não. Efésios é uma carta que ele fala a sua teologia e manda para várias igrejas. E manda também para a nossa igreja. Grandes homens do passado, meus irmãos, do passado e do presente, pregaram Efésios em suas igrejas. E aquilo trouxe um grande avivamento às suas igrejas. Por exemplo, o pastor presbiteriano Martin Lloyd Jones, ele pastoreou a capela de Westminster em Londres por 29 anos. E lá ele pregou nada menos do que 232 sermões em Efésios. Pastor batista John MacArthur Jr., ele pastoreia a Igreja Comunidade da Graça em Los Angeles desde 1969. E ele relata que a primeira vez que ele pregou Efésios na sua igreja, em 1970, a sua igreja tinha 500 membros. Aí você fala, nossa, 500 membros é uma igreja grande. Pois é. Mas quando ele pregou Efésios pela primeira vez em sua igreja, aqueles irmãos começaram a colocar em prática nas suas vidas os princípios ensinados em Efésios. E em 9 anos, aquela igreja passou de 500 membros para 5.000 membros. O poder não é do pregador, o poder é de Deus, da palavra de Deus. E como eu disse, meus irmãos, esta carta foi escrita para a nossa igreja também, a Igreja Presbiteriana de Adamantina. E eu creio, meus irmãos, que não é por acaso que a partir desta noite nós vamos estudar a Epístola aos Efésios.
Não é por acaso que Deus trouxe a cada um de nós aqui nesta noite para ouvir a mensagem de Deus no início desta carta. Não é por acaso que Deus colocou no meu coração para começarmos este ano estudando esta carta. Porque esta carta, meus irmãos, eu creio e eu oro a Deus nesse sentido, que o Espírito Santo atuará nesta igreja através da exposição desta carta. Eu creio, meus irmãos, que através da pregação desta carta, vidas serão transformadas, as nossas vidas serão transformadas, a vida desta igreja será transformada, Cristo Jesus brilhará na vida desta igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos entender qual o contexto que Paulo escreveu esta carta. Atos capítulo 19 vai nos relatar a estadia de Paulo em Éfeso. Éfeso foi a cidade onde Paulo ficou mais tempo. Ele ficou lá 2 anos e 3 meses, ensinando a palavra de Deus, ensinando a respeito de Jesus às pessoas daquela cidade. E, diante do seu ensino, houve muitas conversões e um grande tumulto naquele lugar. As pessoas daquela cidade, quando viram os seus colegas, amigos, parentes, vizinhos se convertendo ao Evangelho, eles ficaram muito incomodados. E por que isso? Bom, vamos entender como que era a cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade grande, era a 3ª maior cidade do Império Romano. Naquela época, Éfeso possuía 250 mil habitantes. Era grande. Éfeso também, meus irmãos, ela tinha uma vida comercial muito importante, porque em Éfeso havia um porto. Então ali o comércio circulava a mercadoria pela Europa e pela Ásia. Para você ter uma ideia, Éfeso ficava onde hoje é a Turquia. E a Turquia, se você observar, ela fica bem no centro ali, entre a Europa e a Ásia. Então ela fica no local estratégico. Éfeso ficava ali. Então muitas pessoas, além de ter muita gente morando naquela cidade, muitas pessoas circulavam ali por causa do comércio, por causa do porto. E além do mais, Éfeso tinha uma outra grande importância. Em Éfeso ficava o grande templo de Diana, ou alguns chamam de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo. E isso fazia com que pessoas do mundo inteiro fossem até Éfeso para conhecerem esse templo, para fazerem ali as suas preces, as suas orações nesse templo. Podemos dizer que naquela época, Éfeso era equivalente à Aparecida, onde pessoas do país inteiro vão até lá fazer as suas preces. Ali funciona o turismo religioso. O que aconteceu? À medida que cidadãos efésios foram se convertendo, o turismo religioso foi deixado para lá. A venda de produtos religiosos relacionados ao templo de Diana foi diminuindo. E Atos 19 nos relata isso. Atos 19 nos relata que aquela igreja mexeu com a cidade, transtornou a cidade. Aquela igreja fez a diferença naquela cidade, meus irmãos. E quando uma igreja prega fielmente o Evangelho, almas são salvas e os inimigos ficam incomodados. A sociedade fica incomodada. O que moveu Paulo, por sua própria segurança, ter que sair da cidade. Em Atos capítulo 20, nós vemos que Paulo se despede dos presbíteros de Éfeso, à beira-mar, e ali ele vai embora. Mas a igreja continua. 5 anos depois, Paulo então escreveu esta carta. Paulo esteve em Éfeso mais ou menos no ano 55 depois de Cristo, e no ano 60, 61, por aí, já preso em Roma, ele escreveu então essa carta àqueles irmãos que formavam a igreja de Éfeso. E ele primeiramente se apresenta no capítulo 1, versículo 1, a parte A. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Quem se dirige aos Efésios é Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele fala o seu nome e ele fala a sua ocupação e ele fala o porquê que ele tinha aquela ocupação. Paulo era o nome dele. Ele era um judeu.
e o seu nome judeu era Saulo, você se lembra disso. Só que ele foi convertido pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, e Jesus disse que ele seria apóstolo aos gentios. Os gentios eram os povos não judeus que viviam ali no Império Romano. Os gentios falavam a língua grega, era a língua falada em todo o Império Romano. Então, para que Paulo, pudesse adentrar as nações gentílicas de língua grega, ele passa a usar o seu nome grego, Paulo, ou melhor, Paulus, no grego, no português, Paulo. Só que perceba uma coisa, meus irmãos, não era qualquer Paulo. Quantos Paulos você conhece? Naquela época também Paulo era um nome comum. Não era qualquer Paulo. Era Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Não era o Paulinho amiguinho, nem o Paulão gente boa. Era Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus. Parece que Paulo está dando uma carteirada, né? Olha, sabe com quem você está falando? Você está falando com o apóstolo de Cristo Jesus. Mas, obviamente, meus irmãos, pelo que nós conhecemos, Paulo de forma alguma aqui age ou fala com arrogância. Mas Paulo também não possuía uma falsa modéstia. Paulo ele fala aquilo a que ele foi chamado. Ele era apóstolo. Os apóstolos, meus irmãos, foram chamados por Cristo Jesus pessoalmente para serem seus representantes aqui na terra, para levarem a sua palavra aqui na terra. O próprio Jesus os escolheu. E conforme nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, houve como apóstolos apenas os 12 e Paulo, conforme diz o pastor Augusto Nicodemos, o tio Nico, apóstolo bom é apóstolo morto, e todos eles já estão mortos. Porque ninguém se autodenomina apóstolo, mas Paulo diz que ele era apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Nenhum apóstolo verdadeiro escolheu ser apóstolo. Pedro, Tiago, João, Mateus, nenhum deles, Paulo, nenhum deles falou assim, eu vou ser apóstolo, eu vou seguir minha vida, eu vou fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Qual profissão eu vou escolher? Eu vou ser apóstolo. Não! Jesus pessoalmente chamou cada um daqueles homens e chamou Paulo, como ele diz, fora de tempo, lá em Atos capítulo 9, para ser apóstolo. Não era a vontade dele, ele era um doutor da lei, ele perseguia cristãos, aquela não era a vontade dele ser um apóstolo, mas era a vontade de Cristo Jesus, e ele se tornou apóstolo juntamente com os demais, pela vontade de Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo era um apóstolo. Hoje nós não temos mais apóstolos, mas Paulo foi chamado pela vontade de Jesus e recebeu pelo próprio Jesus dons que o capacitaram para servi-lo no reino de Deus, na igreja. Assim também é conosco. Deus, pela vontade dele, nos salvou e nos colocou na sua igreja e nos colocou nesta igreja local. Eu estou aqui pela vontade de Deus, vocês estão aí pela vontade de Deus. E Deus, meus irmãos, capacita a cada crente com dons espirituais para servirem. Paulo servia a igreja como apóstolo. Lá no capítulo 4 de Efésios, nós vamos ver mais para frente, Deus ele deu dons aos homens para edificarem a igreja, para o crescimento da igreja. E aí eu te pergunto, o que você tem feito na igreja? Você tem usado os seus dons para servir a igreja? Porque, meu irmão, minha irmã, a igreja não é um local de prestação de serviço. Não pense você que você, entre aspas, paga o seu dízimo, porque você não paga. O dízimo é um ato de adoração. Mas alguns pensam que é pagamento. Pago o meu dízimo e os outros precisam me servir. Não, igreja não é isso. Igreja não é um local de prestação de serviço, mas um local onde todos servem. Deus chama alguns para
ensinarem como professor de escola dominical, Deus chama outros para pregarem a palavra, Deus chama outros para pastorear, Deus chama outros para aconselhar, Deus chama outros para socorrer e muitos outros dons, muitos outros serviços que a igreja tem. A igreja tem serviço, muita coisa a ser feita. Eu vou te dar um exemplo. Em toda a igreja que eu já passei, não só como pastor ou como visitante, eu sempre ouço dos diáconos, tem muita coisa a se fazer. Estou dando um exemplo, falei dos diáconos, mas tem muita coisa. Você pode perguntar para as irmãs da SAF, você pode perguntar aos presbíteros da igreja, sempre há muita coisa a se fazer. E aí eu te pergunto, é a vontade de Deus que você sirva? E você tem servido? Qual é o seu posicionamento na igreja? É querer ser servido ou servir? Sabendo que a vontade de Deus, Ele que nos colocou aqui, é servir com os dons que Deus te deu. Você não é um apóstolo. A maioria jamais vai pregar um sermão num púlpito, mas todos foram chamados para evangelizarem. Todos foram chamados para testemunharem. Todos foram chamados para, dentro da igreja, servirem. O que você pode fazer? O que você pode abençoar o seu irmão na igreja? Abençoar a igreja como um todo? Porque essa é a vontade de Deus. Que você seja um instrumento de Deus para a bênção da igreja, para a bênção de outros irmãos. Onde nós servimos então? É onde Deus nos colocou. Paulo diz assim na segunda parte do versículo 1, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele se dirigiu aos santos que vivem em Éfeso. E meu irmão, minha irmã, não era fácil ser santo naquela cidade. Aquela cidade era uma cidade marcada pela imoralidade. Eles eram abertamente corruptos. Eles tinham, como eu falei, o templo da deusa Diana ali. Então a idolatria, ela fazia parte da vida da cidade. Meus irmãos, no Império Romano, a corrupção, a imoralidade, a maldade, a crueldade eram comuns, ninguém escondia. Ninguém fazia questão de viver por baixo do pano, mas eles eram abertamente maus. Assim era naquela cidade. E viver de maneira diferente daquela sociedade, como um santo, não era nada fácil. E nos nossos dias, meus irmãos, as coisas não são diferentes. Na nossa cidade, as coisas não são diferentes também. Hoje nós temos militantes ideológicos que, se no passado eles ficavam nos seus armários, nos seus guetos, hoje eles estão escancarados nos meios de comunicação, nas mídias sociais, eles estão nas escolas, nas empresas, em todos os lugares. Hoje, meus irmãos, a nossa sociedade é abertamente diabólica. Escolas, tribunais, palácios, famílias, tudo isso se corrompendo moralmente. Está tudo muito moralmente corrompido, meus irmãos. Os nossos dias não são diferentes dos dias do apóstolo Paulo, no primeiro século. E não pense você o seguinte: olha, as coisas estão indo de mal a pior, olha, as coisas estão piorando. As coisas são ruins, meus irmãos, desde que Adão pecou no Éden. Se você voltar lá atrás, em Gênesis capítulo 6, você vai ver que a maldade no mundo era tão grande que Deus decidiu destruir o mundo com água, com o dilúvio. Em Gênesis capítulo 18 e 19, Deus destrói Sodoma e Gomorra diante de tamanha maldade. Então a maldade humana, meus irmãos, não é uma coisa nova, recente. Mas desde que o pecado entrou no mundo, nós temos corrupção, nós temos imoralidade, nós temos tudo o que é mal. Mas Deus chamou o seu povo para ser santo. E o que santidade significa? Bom, a primeira coisa que vem à nossa mente é que santo significa separado. Mas como assim separado? Na Bíblia, irmãos, santo, algo que era santo, era algo que era separado pelo próprio Deus para o seu serviço.
Então, quando você lê, por exemplo, os livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai ver ali que Deus ele separa, por exemplo, utensílios no templo. Mesa, candelabro, o próprio tabernáculo eram santos ao Senhor, eram separados por Deus do uso comum para o seu serviço. E nós, pessoas, filhos e filhas de Deus, somos santos por quê? Porque nós somos separados do mundo, tirados das trevas e agora somos úteis a Ele, servimos a Ele. Isso aqui é ser santo, é você ter sido tirado do mundo para servir a Deus. Mas como é que nós fazemos isso? Será que ser santo é viver numa redoma de vidro? Será que ser santo é você construir um condomínio só de gente crente e viver ali dentro só, todo mundo bonitinho, todo mundo santo? Não, meus irmãos, nós somos santos na nossa vida ordinária. Você é santo no seu casamento, quando você ama sua esposa, quando você respeita o seu marido. Você é santo na sua família, quando você ensina a seus filhos a palavra de Deus, ensina os seus filhos os princípios bíblicos. Você é santo nos seus negócios, fazendo os seus negócios com honestidade, fazendo os seus negócios com transparência. Você é santo na sua vida ordinária, no seu trabalho, sendo um bom profissional. Se você é empregado, você fazendo tudo da maneira correta. Se você é um patrão, se você exerce autoridade no trabalho, você não humilha o seu empregado. E Paulo vai falar de tudo isso que eu estou falando aqui em Efésios, lá no capítulo 5 e no capítulo 6. Você é santo, jovem, criança, adolescente, que é solteiro, obedecendo, honrando seus pais. É isso, dessa maneira, na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, no nosso dia a dia, que nós vivemos em santidade. Você é santo vivendo no mundo, mas o mundo não pode viver em você. Como escreveu o pastor Heber Campos Júnior, os jovens adolescentes aqui que estudaram o livro dele de Cosmovisão devem se lembrar da frase que ele escreveu, que diz mais ou menos assim, que o problema não é a canoa na lagoa, mas a lagoa na canoa. Ou seja, a canoa ela foi feita para andar na lagoa. Não há problema nisso. Você foi feito para viver nesse mundo. Não há problema nisso. O problema é quando a água entra na canoa. O problema é quando o mundo entra no nosso coração, entra na nossa vida, entra na nossa igreja. Então ser santo não é você ficar isolado. É você conviver com as pessoas, é você se relacionar com as pessoas, é você fazer aquilo que deve ser feito no seu dia a dia, mas fazer de maneira que agrade a Deus. E para que você seja santo, você precisa ser fiel. Paulo se dirigiu aos santos que vivem em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Pastor reformador João Calvino, ele afirmou o seguinte, comentando esse versículo, ele disse assim: nenhum homem, portanto, é crente se não for também santo. E por outro lado, nenhum homem é santo se não for crente. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: como foi que os primeiros cristãos, que eram apenas um punhado de pessoas, tiveram um impacto tão profundo no mundo pagão em que viviam? Foi porque eles eram o que eram. Não era a sua organização, era a sua qualidade de vida. Era o poder que possuíam porque eram verdadeiramente cristãos. Foi assim que o cristianismo conquistou o mundo antigo, e estou cada vez mais convencido de que esta é a única forma pela qual o cristianismo pode verdadeiramente influenciar o mundo moderno. Ou seja, irmão, se você é um crente de verdade, você vai incomodar. Os crentes efésios incomodaram na cidade, porque eles viviam com santidade. Se você viver com santidade, você vai incomodar. Você vai incomodar seus parentes, você vai incomodar seus vizinhos, você vai incomodar seus colegas de trabalho, você vai incomodar as pessoas com quem você convive. Por quê? Porque água e óleo não se misturam. Não dá para você misturar luz e trevas. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles não admitem a luz, eles não admitem a santidade. Assim como se você à noite acender a luz da sua cozinha e tiver uma barata lá,
as baratas não gostam de luz, elas vão correr para debaixo da geladeira, que é escuro. Se tiver um morcego e você acender a luz, os morcegos fogem da luz. O cristão, ele incomoda. O cristão, ele faz a diferença, por isso ele incomoda. E isso vai provocar, meus irmãos, perseguição por essas pessoas. O presbítero Márcio, hoje de manhã, na sua devocional, ele falou isso. Os crentes hebreus, né, a quem foi escrito a Epístola aos Hebreus, eles passavam por perseguições. Toda a igreja no século I passava por perseguição. Por quê? Simples. Porque eles eram fiéis a Cristo. Porque eles obedeciam a palavra de Deus. A partir do momento que uma igreja resolve ser obediente, santa, fiel, perseguições virão. Não tem jeito, perseguições virão. As perseguições aconteciam no século I, no Império Romano, em cidades grandes como Éfeso. A perseguição acontece também em lugares pequenos no século XXI. Em todos os lugares onde a igreja está, a igreja incomoda. É incrível como nós vemos isso, por exemplo, nos países fechados, na igreja perseguida. A perseguição lá é ferrenha. Mas como bem lembrou nosso irmão presbítero Márcio hoje de manhã, nós já sofremos perseguição no nosso país hoje. Ainda não é uma perseguição física, mas já é uma perseguição ideológica. Por quê? Porque a igreja é santa. A igreja é santa e por isso a igreja incomoda o mundo. Paulo, então, ele se apresenta no versículo 1, ele se dirige à igreja de Éfeso no versículo 1, e no versículo 2, então, ele faz a sua saudação. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesta saudação padrão, meus irmãos, Paulo comunica toda a sua teologia. Os crentes fiéis e santos, eles foram salvos pela graça. Ele fala isso aqui em Efésios, no capítulo 2. Nós fomos salvos pela graça e nós temos paz com Deus, a paz que excede todo o entendimento, E por causa disso nós devemos viver em paz entre nós. E é interessante que aqui em Efésios, Paulo usa a graça e a paz para abrir a sua carta e para fechar a sua carta. Se você for lá no capítulo 6, versículos 23 e 24, o final, os versículos finais dessa carta, Efésios 6, 23 e 24, diz assim: paz seja com os irmãos e o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele começa com graça e paz e ele termina com graça e paz. E o que é graça? Vamos falar da graça primeiro. Bom, o próprio Paulo aqui na carta aos Efésios, ele fala que a graça é a base da nossa salvação. Olha lá no capítulo 1 ainda, versículos 6 a 8, ele diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Agora o capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz: e sendo nós mortos em nossos delitos, vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a surpresa riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Você foi salvo pela graça. Para quê? Para que você foi salvo pela graça? Por que Deus, pela sua graça, enviou o seu Filho para morrer no meu lugar e no seu lugar? O próprio Paulo nos responde. Capítulo 2 ainda, versículos 14 a 17. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um,
e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longes, e paz também aos que estavam perto. Ou seja, resumindo, nós fomos salvos pela graça para termos paz. A paz, ela é uma consequência da graça. Por isso que quem não tem a graça não tem paz. Não dá para ter paz se não tem a graça. Por isso que uma pessoa que não foi salva pela graça jamais terá paz, a não ser que ela seja salva pela graça. A graça e a paz, elas andam juntas. Porém, a paz é uma consequência da graça. Isso era muito importante para aqueles irmãos lá em Éfeso, porque, como eu falei, era uma cidade importante, era uma cidade onde havia muito movimento comercial, turístico, religioso. Então, Éfeso era uma cidade onde tinha gente do mundo inteiro. E isso era verdade também dentro da igreja. Na igreja tinha pessoas de todas as partes. Na igreja tinha pessoas que eram gentílicas, pessoas de fala grega, e tinham também judeus e gentios que haviam se convertido. E por causa dessas diferenças, meus irmãos, havia dentro daquela igreja disputas. Haviam as suas preferências pessoais, as suas disputas. E Paulo mostra então, especialmente aqui no capítulo 2 e também lá no capítulo 4, que de dois Deus fez um. Que Deus salvou pela graça para dar paz àquela igreja entre aqueles irmãos. Isso nos mostra, meus irmãos, o seguinte, que a igreja aqui na terra ela não é perfeita. A igreja aqui na terra ela passa pelo processo da santificação. A igreja aqui na terra, meus irmãos, é formada por pessoas pecadoras, por pessoas diferentes. Igrejas locais, todas elas, esta igreja possui os mesmos pecados que a igreja de Éfeso possuía e que tantas outras igrejas possuem. Nós somos diferentes e as nossas diferenças podem fazer mal se nós não soubermos lidar com elas, meus amados irmãos. E quando as diferenças se tornam divisões, se tornam panelinhas, se tornam grupinhos dentro da igreja, isso é contrário àquilo que Paulo ensina, que é viver em paz uns com os outros, que é ter paz uns com os outros. Meus irmãos, quantos relacionamentos quebrados, quantas amizades desfeitas, quantos corações cheios de mágoa e amargura, quantos são aqueles que, conforme nós vamos participar daqui a pouco, participam da mesa do Senhor sem falar com o irmão? Quantos são aqueles que passam reto e não cumprimentam o irmão, ou se cumprimentam, o fazem com falsidade? Por quê? Porque não há paz em seus corações, não há paz com o irmão. Vive em guerra, às vezes uma guerra declarada, outras vezes uma guerra fria. Parece que está tudo bem, mas no coração não há paz com o meu irmão. O reverendo João Paulo Tomás de Aquino, ele afirmou o seguinte sobre esse texto. Ele disse: a graça de Deus nos obriga a termos paz uns com os outros. A graça de Deus nos obriga a termos paz uns com os outros. Se você foi salvo pela graça, você precisa ter paz com o seu irmão. É um dever do cristão ser um pacificador. É um dever do cristão buscar a paz com aquele irmão, especialmente com aquele irmão que pensa diferente, que é diferente, como haviam crentes diferentes na igreja de Éfeso, meus irmãos. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com essa saudação. Nós temos o costume de, assim como Paulo, saudarmos uns aos outros com a graça e a paz. Só que o problema é quando essa saudação se torna mecânica. Eu saúdo meu irmão com a graça e com a paz, mas eu não tenho paz com esse irmão. Então isso é hipocrisia.
Eu fui salvo pela graça, o meu irmão também foi salvo pela graça, por que eu não tenho paz com ele? E eu hipocritamente o saúdo com graça e paz. A paz, meus irmãos, ela não é produzida por nós mesmos. Eu não consigo ter paz pelas minhas próprias forças, pelos meus próprios esforços. Mas Paulo diz que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É Deus que nos dá graça e paz. Eu preciso orar a Deus, pedir que Ele quebre o meu coração, pedir que Ele quebre o meu orgulho, pedir que Ele quebre o meu pecado, perdoe o meu pecado, para que assim eu possa ter paz com o meu irmão. Queridos irmãos, como está a nossa igreja? Uma pergunta que precisa ser feita e que cada um precisa meditar no seu próprio coração. Cada um. Não pense no outro. Pense em você. Especialmente agora que nós vamos participar da ceia do Senhor. Como está o seu coração? Será que você, que foi salvo pela graça, tem paz com os irmãos da sua igreja? Vive em paz com os irmãos da sua igreja? Diferenças existem. Claro, sempre vão existir diferenças. Mas essas diferenças, elas não podem impedir a paz. Uma vez que eu tenho paz com Deus, eu devo ter paz com o meu irmão. Eu não posso, quando eu tiver alguma diferença com o meu irmão, pecar com maledicência, ficar falando dele pelas costas. Mas se eu tenho alguma diferença com o meu irmão, Jesus nos ensina lá em Mateus 18, eu tenho que ir pessoalmente no meu irmão e conversar com ele, e expor a ele. Irmãos, a igreja ela cresce quando isso acontece. A igreja desenvolve-se, amadurece quando os problemas, as diferenças são tratadas pessoalmente, de maneira privada, quando não há maledicência, quando não há amargura, quando não há mágoa no coração. Mas se houve um problema, tratemos o problema, tratemos no privado. No privado. O pastor Ronaldo Lidório ele diz uma frase muito forte: elogie no público e corrija no privado. Base bíblica nós temos, Mateus 18. Quando você corrige no privado, você tem paz com o seu irmão. E quando você faz isso, seu elogio não vai ser hipócrita, não vai ser falso, mas vai ser verdadeiro. Então, meus irmãos, agora que nós vamos participar da ceia, como está o seu coração? Existe alguém nesta igreja com quem você não tem tido paz? Você foi salvo pela graça, o seu irmão também, mas existe alguém que você não tem tido paz com essa pessoa? Alguém que tem tirado a sua paz, quem sabe tirado o seu sono até, te trazido perturbações? Será que existe alguém que, porventura, você já falou mal dessa pessoa? Talvez, é possível. Como que está o seu coração? Você vai participar da ceia agora? Então, o meu conselho é o seguinte: ore ao Senhor, peça para o Senhor sondar o seu coração, peça ao Senhor te mostrar. Talvez você até já saiba, mas talvez você não se lembre. Senhor, será que tem alguém com quem eu não tenho tido paz? Peça perdão a Deus, participe da ceia e depois, o mais breve possível, não deixe passar muito tempo, procure essa pessoa e fala: olha, me perdoe porque eu não estava tendo paz com você. Peça perdão, corrija, perdoe. Às vezes, meus irmãos, nós não temos paz porque nós não perdoamos, carregamos aquilo por anos na nossa vida. A igreja carrega aquilo por anos na sua vida e não há paz, há trégua. E você sabe que trégua é diferente de paz. A paz é duradoura, a trégua
ela é temporária. Então, meus irmãos, participemos da mesa do Senhor desta forma. Procure o seu irmão, se porventura você tiver algo de diferença com ele, algo que tenha tirado a sua paz. Exponha, ore com ele. Não porque você é bonzinho ou porque o seu irmão é bonzinho, de jeito nenhum. Todos nós somos miseráveis pecadores, salvos pela graça. E porque nós temos agora paz com Deus, nós devemos ter paz uns com os outros. Que o Deus de toda graça nos encha com a sua graça. Que o Príncipe da paz nos dê a sua paz e nos faça viver em paz uns com os outros, para a glória dele. Amém.